Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Começo por pedir desculpas pelo meu atraso, mas estamos agora em condições de dar início a este nosso colóquio. São todos muito bem-vindos aqui à Fundação Res Pública. Isso permite a muitos dos presentes ficar a saber, primeiro, que a Fundação Res Pública existe, segundo, que tem aqui a sua sede. São já duas informações importantes. Parecendo que não, a Fundação Res Pública faz no dia 2 de julho, portanto daqui a dias, 10 anos de vida, porque ela foi constituída já em 2008 por fusão de duas antigas fundações, a Fundação José Fontana e a Fundação Antero Quental, que deram origem à Fundação Res Pública. A Fundação foi presidida pelo Dr. António Vitorino nos seus primeiros anos de vida, entre 2008 e 2016, e tem uma nova administração desde 2016, de que eu sou o presidente e que integra atualmente o Dr. Pedro Bassal Vasconcelos, a Dra. Gabriela Canavilhas e a Dra. Cristina Bento. A Fundação dedica-se essencialmente ao debate das ideias políticas, e é também isso que discutiremos neste fim de tarde. Dedica-se ainda à formação. Temos, aliás, um curso de formação previsto para se iniciar em outubro e tem indicação disso nas pastas que vos foram entregues. Quem se quiser inscrever é muito bem-vindo. Dedica-se ainda às edições, às publicações. A publicação mais conhecida da Fundação é certamente a revista Finisterra, que é dirigida pelo professor Eduardo Lourenço, ainda no ativo, e que, enfim, também há aí números disponíveis e que podem tomar contacto com essa revista, que tem já uma história de publicações em Portugal bastante antiga. Portanto, debate de ideias, formação, publicações, estudos. A Fundação também promove a realização de estudos sobre determinados temas, ajudando ou contribuindo para a qualificação da democracia e também para a reflexão na área do socialismo democrático e da social-democracia, que corresponde à vocação da Fundação desde o seu início. Bom, nós hoje estamos aqui para um colóquio sobre a reforma do euro. Temos connosco três convidados, a quem quero agradecer muito vivamente a sua presença. A deputada Margarida Marques, o secretário de Estado Ricardo Marinho Félix e o professor António Goxa Soares. Convidados suficientemente aliciantes para que eu me poupe muitas considerações iniciais e apenas em jeito de introdução chamar a atenção para o seguinte. Depois da crise financeira, da crise económica, da grande recessão, assim lhe chamam os economistas, depois da crise das dívidas soberanas, ficou exposta à evidência, se não estava antes, a circunstância de o projeto do euro ser um projeto inacabado. Os Estados constataram as consequências de estarem limitados na sua capacidade de resposta à crise e, por outro lado, o euro, a arquitetura institucional do euro, não assegurava condições de resposta. E isso teve consequências várias que são conhecidas e que trouxeram o projeto do euro até à beira do precipício. Por várias vezes ao longo destes anos nos interrogamos, primeiro, se o euro tinha futuro e depois, e em certa medida também por consequência, se o projeto
europeu ele próprio tinha futuro. Foi suficientemente dramático para que estas questões tenham colocado exatamente assim, não apenas por estas circunstâncias, outras que contribuíram ao longo dos últimos anos, para que por várias vezes este sobressalto se gerar com suficiente razão de ser para nos interpelar. No entanto, estamos hoje em plena cimeira do euro, está a decorrer em Bruxelas um Conselho Europeu, não precisaria dizer mais para justificar a oportunidade deste nosso debate aqui esta tarde. E, no entanto, a primeira constatação que podemos fazer é que, apesar do projeto do euro ser manifestamente um projeto inacabado, e que essa circunstância tem consequências gravíssimas, não parece evidente que haja muitos à volta da mesa que o queiram verdadeiramente acabar. Isto é, fazer aquilo que, de acordo com os muitos contributos académicos e políticos nos últimos anos, constitui a agenda mínima, a agenda óbvia de uma União Económica e Monetária em condições de funcionamento. Nós tivemos, a dado passo do processo preparatório desta cimeira, a certa altura até a convicção de que a agenda seria resumida a uma pequena parte do necessário para completar a União Bancária, e, portanto, nem mesmo o projeto da União Bancária seria abordado em todas as dimensões, nos seus tradicionais 3 pilares, e que parecem essenciais. E depois, outros aspectos essenciais da União Económica e Monetária, que vão da ideia de um Fundo Monetário Europeu, ou pelo menos de uma integração no sistema comunitário, do mecanismo de estabilidade, até uma capacidade orçamental. Tudo isso parece em dificuldades, para dizer o mínimo, a propósito da dificuldade de consenso. E é esta primeira perplexidade que queria colocar aos nossos convidados. Porque é que, sendo tão evidente que o projeto do euro é um projeto inacabado, parece haver tão pouca vontade política de o acabar? O que é que verdadeiramente está na raiz dessa dificuldade? É claro que, tendo connosco o Sr. Secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix, não podíamos deixar de lhe perguntar também o que é que nos pode dizer sobre o que, pelo menos, o Governo português espera deste Conselho Europeu. Os portugueses costumam dizer se nos pode transmitir as últimas notícias, quentes e boas. Boas não sei se serão, mas talvez, pelo menos com a sua informação, elas possam ser quentes, porque muito próximas da realidade. Apesar de tudo, eu vou dar de imediato a palavra aos nossos convidados e vou fazê-lo começando pelo Sr. Secretário de Estado, depois a deputada Margarida Marques e, finalmente, o professor António Gosta Soares. E depois, espero, teremos ainda tempo para conversar. Sr. Secretário, tem a palavra. Muito obrigado. Agradeço, obviamente, o convite que me foi dirigido para estar nesta sessão, para discutir um tema sobre o qual temos trabalhado todos na Europa ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, de uma forma muito afincada. Como o Pedro disse na introdução, a crise financeira veio demonstrar, de facto, que o projeto da União Económica e Monetária é um projeto incompleto, é um projeto inacabado, e como projeto inacabado que é, mediante uma crise financeira e económica muito significativa, as fragilidades desse projeto vieram ao de cima. Deixem-me dizer-vos que é sempre preciso ter consciência que o projeto europeu, na sua gênese, é um projeto político, não é um projeto económico.
É um projeto político, de pós-guerra, e que tem objetivos, sobretudo, e inicialmente de natureza política. E a integração económica foi um meio para que se gerasse também uma integração política que levasse a que um conjunto de países vivessem em conjunto e que dirimissem os seus conflitos sociais, comerciais, económicos e até políticos, num contexto de paz e num contexto de preservação da qualidade de vida dos cidadãos. E sendo um projeto político, não é estranho que a União Económica e Monetária não seja aquilo que os economistas tipicamente chamam uma zona monetária ótima, ou seja, uma zona monetária em que a política monetária é suficiente para fazer a estabilização económica. E o que esta crise veio pôr a nu foi precisamente isso, foi que os orçamentos nacionais e a política monetária não eram suficientes para fazer a estabilização económica e, portanto, gerou-se uma crise de dimensões muito significativas, com destruição de emprego, destruição de riqueza, destruição de valor e com aumento das desigualdades e com questões sociais muito agudas, que vieram a ser agravadas por um conjunto de outros fenómenos, dos quais a imigração é um fenómeno que não pode ser visto desligado daquilo que é o projeto europeu. Durante a crise, os Estados europeus foram capazes de gerar um conjunto de mecanismos e de instituições que procuraram dar resposta precisamente a estas insuficiências. Desde logo, primeiro com os diversos mecanismos de financiamento de países que foram afetados pela crise das dívidas e culminou depois na constituição de um mecanismo europeu de estabilidade, mas também na criação daquilo que é o projeto da União Bancária, dos quais 2 pilares se encontram já implementados: a criação do mecanismo único de supervisão, que harmoniza a supervisão bancária em todos os países da União Bancária, e o mecanismo único de resolução, que tem como objetivo criar um enquadramento propício a que, no caso de instituições de dimensão significativa e, portanto, com efeitos sistémicos, a queda de um banco não possa, por essa via, gerar contágio e gerar o pânico e uma crise financeira em bancos que estavam saudáveis, mas que no cenário de crise financeira podem ter problemas e podem, inclusivamente, entrar numa situação de falta de liquidez e, posteriormente, até de insolvência. E, portanto, esta foi a arquitetura. O terceiro pilar da União Bancária é o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos. Esse é um pilar que não está implementado, é um pilar que tem sido discutido de uma forma prolongada, mas onde ainda existem divergências e diferenças de opinião significativas entre os países. E essas diferenças de opinião têm, sobretudo, que ver com uma divisão que se gerou na Europa no contexto da crise, entre um conjunto de países que, decorrente de diversas fragilidades, foram mais afetados pela crise e tiveram problemas ao nível dos seus sistemas financeiros, e um conjunto de países que, com maiores níveis de rendimento, de riqueza e com instituições eventualmente já mais robustas, conseguiram passar pela crise de uma forma, pelo menos aparentemente, em alguns casos é mais de uma forma aparente do que de uma forma efetiva, de uma forma conseguiram passar pela crise com impactos menores. Em 2016, acordou-se num roteiro para completar a União Bancária. Esse roteiro inclui 2 tipos de medidas: as medidas de redução de risco, que pretendem que o risco seja menor e, portanto, que os bancos estejam mais preparados para uma próxima crise, e medidas de partilha de risco, uma rede de segurança e de seguro que leva a que, quando uma parte da União seja afetada, esse impacto possa ser distribuído por toda a área, minimizando os impactos nessa zona e minimizando também os efeitos de contágio. E, portanto, toda a discussão sobre o antagonismo entre partilha de risco e de redução de risco é, em certa medida, um antagonismo falso, porque a própria partilha de risco é, em si mesmo, também um mecanismo de redução de risco. E esta é a posição que temos transmitido em todo o debate. Em relação ao aprofundamento da UEM, e começando então pela questão da União Bancária, o entendimento que existe, em particular da parte do governo português, mas diria partilhado por muitos governos, é que estamos numa fase fundamental para dar passos decisivos. Há um mês foi aprovado a posição geral no Conselho sobre o pacote de redução de risco. Esse pacote de redução de risco o que faz é impor e exigir aos bancos que constituam almofadas para que, em caso de crise, essas almofadas possam absorver os primeiros impactos, sem que esses impactos se transmitam
por um lado, de forma direta aos Estados, na necessidade que possam ter de intervir e de injetar fundos no sistema bancário, mas também que não afetem os depositantes e, portanto, que não haja perda de depósitos na medida em que existam essas almofadas, esses instrumentos de dívida que possam ser, de alguma forma, utilizados para recapitalização interna. Obviamente que se é uma medida de redução de risco, este pacote também vem pôr exigências aos bancos. E, obviamente, que essas exigências são tão mais exigentes, passa a expressão, quanto mais frágeis estejam os sistemas financeiros. E, portanto, a necessidade que têm hoje os bancos na Europa inteira para cumprir esses requisitos de emitir instrumentos ditos de dívida subordinada implica custos para os bancos portugueses, para os bancos espanhóis, para os bancos italianos, maiores do que implica para bancos de outros países que têm sistemas financeiros que não foram tão fustigados ou que tenham conseguido lidar de uma forma mais efetiva com aquilo que foi a crise e o impacto do crédito mal parado. Nas discussões que temos tido, o entendimento é que esta oportunidade não pode ser desaproveitada, mas tem que haver uma reflexão sobre a partilha de risco, sobre a redução de risco que já existiu. E neste contexto foi definido a criação de um relatório detalhado, preparado pelas instituições, pelo BCE, pelo SSM, BCE, pela Comissão e pelo Mecanismo Único de Resolução, no sentido de se monitorar ao longo do tempo a evolução do risco, incluindo indicadores ao nível do capital dos bancos, da liquidez, dos níveis de alavancagem, dos níveis de crédito mal parado e também daquilo que sejam os níveis de buffers, os níveis de dívida subordinada que os bancos forem constituídos ao longo do tempo. Portanto, estas são medidas que serão monitoradas e que serão utilizadas para que, ao longo do tempo, se vá medindo a redução de risco e, ao mesmo tempo, se vá avançando na partilha de risco. Houve outros indicadores que foram propostos. Desses indicadores que foram propostos, Portugal transmitiu uma posição de grande ceticismo sobre a integração desses indicadores, nomeadamente ao nível daquilo que são as medidas e os mecanismos de insolvência em cada um dos países, mas também daquilo que é a exposição dos bancos de cada país à dívida soberana desse país. Existem alguns Estados que defendem a inclusão destes indicadores. Portugal manifestou bastantes dúvidas, por um lado, pela falta de harmonização no que diz respeito aos regimes de insolvência e, por outro, pela dúvida que temos sobre se a exposição dos bancos nacionais à dívida soberana é necessariamente algo que aumente por si só a exposição ao risco ou se é algo que, num contexto de crise, pode mesmo ser uma medida de mitigação do risco. E todos sabemos que, durante a crise, quer os bancos portugueses, mas como os bancos italianos, os bancos espanhóis, também foram bancos que compraram dívidas soberanas nos próprios países e isso permitiu, em muitos casos, estabilizar o mercado de dívida soberana em situações muito complexas. Existe também uma definição daquilo que se pretende relativamente à evolução futura e, portanto, um roteiro para as discussões políticas, quer sobre o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos, como para a definição daquilo que é o backstop do Fundo Único de Resolução. É um palavrão que eu vou tentar explicar, mas que basicamente o que diz é o seguinte: o Fundo Único de Resolução é financiado por contribuições dos bancos, essas contribuições atingirão um determinado valor quando chegarmos à situação ao fim do período de transição. O mecanismo de common backstop, ou linha de crédito de último recurso, o que faz é duplicar esse valor e, portanto, garantir que, quando seja preciso fazer uma resolução, no caso de uma crise muito intensa, mesmo que os fundos do Fundo Único de Resolução se esgotem, existe a possibilidade do Fundo Único de Resolução pedir empréstimos para que não exista a necessidade de cada um dos Estados-membros aportar fundos nos seus orçamentos e, portanto, criar uma situação de crise mais localizada. E, portanto, a criação deste common backstop é também em si mesmo uma medida de partilha do risco. Em relação à questão da União Bancária e do Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos, as discussões ao nível do Eurogrupo foram, essas sim, bastante acaloradas, bastante intensas, e não existe neste momento ainda uma visão comum sobre como se deve avançar no que diz respeito a este pilar. Embora, penso eu, que nenhum país diz neste momento que esse pilar não é necessário, porque existe a consciência de que ele é necessário. A questão é quando é que podemos ter esse pilar e se o devemos ter desde já ou se devemos ter quando houver uma redução de risco nos bancos mais significativa. E, portanto, há aqui duas posições. Portugal o que defende é que devemos avançar.
devemos ter como objetivo final uma situação em que o mecanismo de garantia de depósitos seja um mecanismo completamente mutualizado, o que quer dizer que quando existe um problema no banco, seja em Portugal, seja em qualquer outra parte da Europa, o mecanismo europeu de garantia de depósitos responde perante esse banco com as contribuições de todos os bancos de todos os países. Esta posição é uma posição que não é neste momento consensual e, portanto, existe a ideia e existe a proposta de se avançar de uma forma mais moderada, começando por um mecanismo de empréstimos e de liquidez, e em que não há mutualização, portanto, em que caso exista algum evento, é utilizado o mecanismo de garantia de depósitos, mas depois é necessário devolver ao mecanismo de garantia de depósitos esses fundos, passando a uma segunda fase em que a mutualização possa ser parcial e limitada, até que se chegue à última fase. E, portanto, esta é a proposta que neste momento está em discussão. Portugal defende que se deve avançar mais rapidamente, defende que se deve avançar no sentido de ter quanto antes mutualização, mas essa é uma posição que não é ainda partilhada. Outra questão que parece fundamental no que diz respeito ao mecanismo europeu de garantia de depósitos é que se discuta também a possibilidade de ter precisamente uma linha de crédito de último recurso, porque como qualquer mecanismo de garantia de depósitos, e o Fundo de Garantia de Depósitos português é um mecanismo de garantia de depósitos, os fundos que existem permitem cobrir uma parte limitada dos depósitos protegidos e, portanto, quando exista um evento de insolvência de uma instituição maior, esses fundos não serão suficientes. E, portanto, aí tem que haver sempre alguém que diga que, mesmo que esses fundos se esgotem, é possível cobrir todos os depósitos, sob pena do próprio seguro não ser credível. No caso dos fundos de garantia de depósitos nacionais, esse backstop, essa linha de crédito de último recurso, é o Estado, é cada um dos Estados, mas se o que queremos ter é uma união bancária, então não podemos deixar que esse mecanismo de último recurso fique em cada um dos Estados, sob pena de uma crise financeira se transformar imediatamente numa crise orçamental, com os impactos que conhecemos, e numa crise social. A discussão sobre a evolução nos diferentes estádios do backstop é uma discussão que depende da redução de risco. Portugal defende que não devem existir objetivos quantitativos, sob pena desses objetivos quantitativos gerarem o próprio risco que pretendem reduzir. Ou seja, se definirmos objetivos quantitativos, o que estamos é a criar algo que, à medida que vamos avançando, vai deixando alguns países para trás, vai avançando alguns países em detrimento de outros que ficam para trás. E essa situação é uma situação que, ao invés de criar uma união bancária, cria um mercado cada vez mais segmentado e, portanto, consideramos que não é uma medida adequada. Consideramos que a redução de risco deve ser avaliada em termos globais e que se deve ter em consideração que essa redução de risco tem que ter em conta o valor e a situação inicial de cada um dos Estados-membros. Para dar um exemplo, não podemos pedir uma redução do nível de crédito mal parado igual a países como a Holanda, Portugal ou a Grécia, que têm níveis de crédito mal parado muito diferentes e que, portanto, não podem chegar ao mesmo nível ao mesmo tempo, porque isso seriam esforços desproporcionados e que gerariam, eles si mesmos, criariam o risco que se pretende reduzir. Uma outra discussão que tem sido controversa é precisamente a questão do tratamento prudencial da dívida soberana, ou seja, como é que eu trato bancos que têm níveis diferentes de dívida dos Estados onde se situam, onde se localizam nos seus balanços. E aqui o que defendemos é que a dívida soberana não pode ser vista só por si como um elemento de risco. Tem que ser vista como uma exposição. Quando os bancos têm uma exposição muito grande a um determinado credor, isso é um risco, mas a dívida soberana não deve ser vista como uma exposição que deva ser particularmente penalizada e deve ser entendida como um ativo que tem sido, até agora, um ativo seguro e um ativo que tem uma natureza diferente daquilo que são outros ativos que estão no balanço dos bancos. É uma discussão que temos tido, é uma discussão muito controversa, mas é algo que Portugal se tem batido para que qualquer solução que seja adotada seja devidamente calibrada para evitar situações em que se crie instabilidade nos próprios mercados de dívida soberana. Voltando à questão do mecanismo de financiamento do último recurso, à linha de crédito. Aqui existe, neste momento, um consenso alargado sobre quem deve ser o prestador, a entidade que presta essa linha de crédito, e será o ESM. Isso é um consenso que existe neste momento. Existe um conjunto de princípios que é preciso assegurar, e esses são princípios que defenderemos
desde já e que serão defendidos na Cimeira do Euro. Desde logo, a importância de que a ativação desse mecanismo de último recurso seja vista como algo que é uma linha de crédito ao Fundo Único de Resolução e não a um banco em particular que esteja a ser resolvido e, portanto, não cabe ao ESM ou aos Estados, quando seja ativada a linha, poderem fazer uma decisão de pôr em causa a decisão do SRB. Ou seja, não cabe ao ESM pronunciar sobre o mérito de uma decisão de resolução no mecanismo único de resolução. E esse é um mecanismo fundamental para que não exista discriminação e não exista segmentação. É necessário também que exista, para a ativação desta linha de crédito de último recurso, um mecanismo de decisão rápido e, portanto, as resoluções, como amargamente sabemos, são coisas que se fazem normalmente ao fim de semana e rapidamente e, portanto, temos que ter um mecanismo de decisão que possa ser suficientemente eficiente para que as decisões sejam tomadas rapidamente. Até ao final deste ano serão apresentados os termos de referência da utilização deste backstop, ou seja, como é que ele é constituído, como é que é utilizado, como é que é feito o empréstimo, em que condições é feito o empréstimo, e há uma discussão da qual nós participamos no sentido de favorecer a antecipação desta linha de crédito de último recurso. Consideramos que não temos que esperar, ou não devemos esperar por 2024, que é o fim do período de transição, e que assim que haja uma redução de risco suficiente, e ela tem estado a ser feita, se possa antecipar a introdução desta linha de crédito de último recurso, que é um elemento fundamental da credibilização do mecanismo de resolução. Sendo preciso acelerar, e passando então para as questões da reforma do ESM. O ESM deverá ter um papel mais importante, um papel mais interventivo no desenho, implementação e monitorização dos programas, mas todo este papel tem que ser feito no estrito respeito daquilo que são os tratados e daquilo que são as funções de outras instituições, como a Comissão do BCE, e, portanto, evitando que haja sobreposição de funções. Estão a ser revistos os instrumentos de intervenção por parte do ESM, no sentido de que exista menor condicionalidade ex post em troca daquilo que será um reforço da elegibilidade ex ante, para que os países, quando utilizam estes instrumentos, tenham que cumprir um conjunto de critérios antes de os utilizar e para que, quando a sua utilização, aquilo que se exige aos países não sejam programas de resgate necessariamente, sejam que mantenham políticas económicas saudáveis. Sobre o ESM, há a discussão sobre a integração no enquadramento e no sistema europeu. É uma discussão que existe. A posição é que esta integração deverá ser feita depois de se estabilizar aquilo que será a configuração do ESM. Passando para a questão da capacidade orçamental, que é uma questão cara a Portugal e pela qual nos temos batido e pela qual o Primeiro-Ministro de Portugal tem sido uma das vozes mais ativas. Consideramos que é fundamental que haja uma capacidade orçamental, que promova a estabilização, complemente a política monetária e que suporte aquilo que são as políticas orçamentais nacionais que, em ambientes de crise significativa, não são claramente suficientes para dar resposta àquilo que são as exigências e, portanto, um mecanismo de capacidade orçamental que promova a estabilização, a convergência e a competitividade. A ideia é que se possa ter um mecanismo que proteja o investimento produtivo, e bem sabemos que em períodos de crise a redução do investimento público é uma das marcas. A ideia seria ter uma capacidade que pudesse sustentar esse investimento mesmo em períodos de crise e apoiar as reformas no âmbito do semestre europeu de forma a promover o crescimento potencial. Portugal apoia as propostas que a Comissão apresentou no âmbito do quadro financeiro plurianual, nomeadamente o instrumento de apoio à estabilização do investimento e o programa de apoio às reformas.